Olá, pessoal. É o Gilberto aqui do Clique Habitação. Esse é o primeiro vídeo de 2021. O tema do nosso vídeo de hoje é o programa Casa Verde Amarela. Vamos ver, assim, as principais características desse programa governamental. Vamos lá? O programa foi criado em agosto, né, e foi recentemente aprovado no Congresso Nacional, faltando apenas a sanção e a publicação da lei no Diário Oficial, que deve acontecer nos próximos dias. Nós preparamos uma apresentação para mostrar as principais características, as diferenças, para as pessoas entenderem como que vai funcionar. Vamos lá? Então, tá aí, Casa Verde Amarela. Uma das principais características do programa é procurar reduzir as diferenças regionais. Então, uma das coisas mais importantes que foram feitas foram dar condições diferenciadas para a região norte e nordeste do país. Um dos objetivos do governo é a inclusão de famílias mais vulneráveis, que na redução na taxa de juros das famílias até R$ 2.600 de renda familiar. Outro objetivo é fortalecer o equilíbrio financeiro do FGTS, por meio da revisão da remuneração dos agentes financeiros. O governo quer atrair novos agentes financeiros ao lado da Caixa para participar, mas essa redução da remuneração dos bancos talvez não seja atrativa. Um exemplo é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil não vai mais participar do programa. O governo quer atrair coabs, cooperativas, fintechs, né? Vamos ver o que vai ser possível de fazer. A impetição é que vai fazer com que se tenha condições diferenciadas, porque hoje os produtos de habitação popular, eles são muito quadradinhos, ou seja, as regras são estabelecidas, o banco vai lá e executa aquela regra. Diferentemente do que está acontecendo no SBPE, veja a competição, as taxas de juros, as formas de contratação, mas nos programas de habitação popular, as regras são padronizadas. E outro grande objetivo do governo é ampliar a meta de contratação, atingir recordes de contratação. Com essas medidas faladas aí, entre outras que a gente vai falar, que vão surgir ainda, o objetivo do governo é produzir mais 350 mil unidades até 2024, uma meta grandiosa. A regularização fundiária e a melhoria habitacional são destaque do programa, o que vai diferenciar de fato dos programas anteriores. Só que carece ainda da regulamentação, de como vai funcionar, para quem, qual o critério. Tem muita gente perguntando se ele tem o financiamento ativo, se ele vai poder fazer a melhoria, por exemplo. A principal característica do programa é o teto de renda familiar, R$ 7.000. Hoje, todos os programas habitacionais até R$ 7.000 vão compor o Casa Verde Amarela. Então, isso é uma novidade também. Programas como Carta de Crédito FGTS, que basicamente estava financiando imóvel usado, e o Procotista das pessoas com renda familiar até 7 mil vão compor o programa Casa Verde Amarela. Todos os contratos, a partir da vigência da MP 996, que criou o programa, são enquadrados no Casa Verde Amarela, desde que a renda familiar seja até R$ 7.000. No programa são possíveis as seguintes modalidades, né? Aquisição de imóvel, aquisição de terreno e construção, e a construção em terreno próprio. Eis a pergunta: quem pode fazer o financiamento? As regras são basicamente as mesmas para a utilização do FGTS. Vamos dar uma olhadinha? Quem pretende financiar no programa não pode ser titular de financiamento ativo, localizado em qualquer parte do território nacional, independentemente do percentual de participação de propriedade. Então, às vezes, você compra junto com o pai, com a mãe, enquanto o financiamento estiver ativo, você não vai poder comprar um para você. Então, isso é um ponto de interrogação que as pessoas têm que refletir em cima disso. Não pode ser proprietário, promitente comprador, usufrutuário, cessionário de imóvel residencial no município de ocupação principal ou de sua residência, incluindo os municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana. E também no município onde pretende trabalhar ou residir, porque ele pode, por exemplo, querer morar em outro lugar. E também ele não pode ser titular de direitos de aquisição de imóvel residencial urbano, concluído ou em construção, no local onde ele tem domicílio
ou onde ele pretende fixá-lo, inclusive no parque, o programa de arrendamento residencial. O imóvel tem que ser destinado à residência dos compradores. Ele pode comprar onde ele trabalha ou onde ele mora, sendo que onde ele trabalha inclui os municípios limítrofes ou integrantes da mesma região metropolitana. E onde ele reside, também, mesma coisa. E o imóvel tem que ser aprovado por meio de avaliação pelo banco que vai financiar. O comprador, ele pode também adquirir o imóvel onde ele pretende trabalhar ou morar. Ele vai ter que apresentar alguma documentação comprobatória, que a gente relacionou aí, o recibo de condomínio, aluguel, contrato de locação, conta de concessionária, tipo conta de água, luz, telefone, comprovante da empresa, né, declaração do empregador. Nós vamos falar um pouquinho da comparação entre o programa Minha Casa Minha Vida e o programa Casa Verde e Amarela. Algumas diferenças, algumas similaridades. A primeira coisa que a gente tem que falar é que o programa Casa Verde e Amarela não é um programa totalmente novo. Ele, na realidade, é um aprimoramento dos programas habitacionais existentes e visa diversificar a lista de opções disponíveis aos clientes para fazer a compra da casa própria. O Minha Casa Minha Vida apresentava a faixa 1, a faixa 1,5, 2 e 3. E o programa Casa Verde e Amarela modificou a nomenclatura para grupos com uma classificação parecida que a gente vai detalhar mais para frente. Então tem o grupo 1, o grupo 2 e o grupo 3. Muita crítica tem sido feita que no programa Casa Verde e Amarela não é falado mais sobre a questão da faixa 1, que é aquela faixa que tem 90% de subsídio, que é para pessoal com baixa renda. O governo tem afirmado que ele vai procurar finalizar os empreendimentos em andamento, reiniciar as obras paralisadas, concluir todos os empreendimentos para depois pensar em novos projetos dessa faixa. A faixa 1 atende a população mais carente. Então, o governo vai precisar repensar como que vai atender essas faixas mais carentes da população. As diferenças aí. Então, na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, ela rende até R$ 1.800. A faixa 1,5 até R$ 2.600, a faixa 2 até R$ 4.000 e a faixa 3 até R$ 7.000. E no programa Casa Verde e Amarela, foi dividido em grupos. E o grupo 1 é renda até R$ 2.000, o grupo 2 renda até R$ 4.000 e grupo 3 até R$ 7.000. Essas denominações elas vão se misturar, não acaba as faixas do Minha Casa Minha Vida, mas vai ser dissociado dentro dos grupos do Casa Verde e Amarela. Ou seja, continuam existindo as faixas. Ponto de atenção aqui, a taxa de administração, que é cobrada do cliente até de R$ 25.000, ele era suportado pelo FGTS como subsídio até R$ 4.000. Ou seja, antes desse programa, até a faixa 2, ou seja, a renda até R$ 4.000, não era cobrado do cliente. Então, a isenção de cobrança para o mutuário é até R$ 2.600. Quem tem renda superior a R$ 2.600 vai passar a pagar a taxa de administração mensal. Uma coisa importante é a questão do subsídio e da eventual necessidade de devolução. Como ele funciona? Nós vamos falar algumas características aqui. Isso não modificou muita coisa na questão do subsídio, mas na devolução houve uma mudança substancial, a gente vai explicar. Então, o desconto ele é reduzido em 50% para os compradores individuais, ou seja, se a pessoa está comprando para ela sozinha, o subsídio é reduzido em 50%. Uma questão importante da pessoa refletir quando vai comprar, para quem vai ter o subsídio, é que se ele transferir o quital até o 5º ano, existe a necessidade de devolução do valor do subsídio recebido de forma proporcional. Ou seja, quanto mais próximo do 5º ano, menor vai ser essa devolução. Isso na transferência ou quitação. Então, para a amortização ou redução de prazo, houve uma mudança substancial, porque a devolução do subsídio, nesse caso, não é proporcional ao prazo de 60 meses, de 5 anos. Então, ele vai ser proporcional ao financiamento concedido. Se você fez no 2º dia do financiamento ou no 5º ano do contrato, até o 5º ano do contrato, o desconto vai ser proporcional ao financiamento concedido. Quando que na transferência e na quitação ele é proporcional, ele vai reduzindo com o tempo. Esse aqui não reduz. Então, não vai ser mais interessante para os clientes
que forem fazer a aquisição com desconto, ou seja, com renda até R$4.000, de fazer a amortização até o 5º ano do contrato. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais das taxas de juros. Vejam que tem algumas diferenciações. Aqui existe um redutor para quem é cotista do FGTS. Então, quem é cotista tem um desconto de 0,5%, mas a necessidade da pessoa, de um dos participantes do contrato, ter pelo menos 3 anos de conta do FGTS. Uma coisa importante que está sendo implementada é que nas regiões Norte e Nordeste, para a faixa de renda até R$ 2.600, há um redutor na taxa de juros comparando com as outras regiões, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, isso foi implementado agora, é importante para estimular a produção de unidades nas regiões Norte e Nordeste. A partir de 2.600, as taxas não há uma redução. Aqui a gente tem a faixa 3, que não tem o subsídio, e a mesma coisa. Tem um desconto de 0,5 ponto percentual para quem é cotista, há uma redução. Vejam que há uma diferenciação na taxa de juros efetiva e nominal. E uma novidade que tem no programa Casa Verde e Amarela, se a pessoa já teve o financiamento imobiliário do programa das habitacionais populares, mas por um acaso vendeu, ele mudou de cidade, ele vendeu por alguma circunstância, ele vai poder financiar no programa, só que ele não tem direito à redução, a taxa de juros é cheia, ou seja, para quem não é cotista, 7,16, taxa nominal, e para quem é cotista, de 6,66. Veja que a diferença aqui, que na faixa 3, e nesses casos aqui, as taxas de mercado do financiamento no SBPE com recurso de poupança, muitas vezes é mais vantajoso para esse tipo de cliente. No SBPE, nós temos taxas que variam de 6,25% a 7%. Então, muitas vezes pode ser vantajoso para essa faixa de renda, acima de R$4.000, financiar no SBPE. Isso vai oportunizar o governo a produzir unidades para as faixas de renda menor, que é o objetivo primário do programa. Aqui nós temos o recorte territorial. O valor limite de financiamento ele varia de acordo com a faixa e de acordo com a região que a pessoa vai comprar o imóvel. A grande modificação que nós tivemos aqui foi a unificação das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, se diminuiu o número de faixas, simplificou. Então, houve modificação nessas faixas aqui, das demais regiões, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste, e nos municípios menores. As demais faixas continuam as mesmas que existiam anteriormente. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos descontos. Aqui é o desconto máximo, a renda bruta até R$ 1.200, que tem um subsídio maior. O subsídio vai variar de acordo com o tipo de unidade que a pessoa está comprando, se é um imóvel pronto, se é em construção, se ela já tem o terreno, e tem diferenciação. O ideal, nesse caso aqui, é ir no site da Caixa, que é o único banco hoje que está fazendo financiamento, e simular as condições. Então, é importante simular para saber quanto você pode financiar e quanto que é o subsídio para a sua região. Essa aqui já é para renda bruta familiar até R$ 1.800, vejam que cai substancialmente o desconto, e ele varia de acordo com a região, da mesma forma. Aqui eu desconto para até R$ 4.000, aqui só tem a tabela de desconto mínimo e renda mínima. O ideal realmente é fazer a simulação para verificar na sua região qual é o desconto. Bom, pessoal, nós vamos mostrar aqui um exemplo de como funciona a simulação no site da Caixa. O objetivo é verificar o valor máximo que você pode financiar, o valor de subsídio, o valor da entrada, a taxa de juros, as condições de financiamento, enfim. Vamos lá? A primeira coisa que você tem que escolher é a categoria do imóvel. Então, nós vamos escolher aqui imóvel novo. Valor aproximado, vamos colocar aqui R$ 110.000, cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Aqui começa uma pergunta importante. Possui imóvel nessa cidade? Se você colocar que sim, não vai aparecer na simulação o programa Casa Verde e Amarela. Por quê? Porque se você tem imóvel, a condição é impeditiva de você ter outro financiamento. Então, essa marcação aqui tem que ficar em branco, senão não vai simular. Dados iniciais, aparece na tela aqui o que você preencheu na primeira etapa. Okay. Aqui é obrigatório colocar um CPF, vamos colocar, depois eu vou colocar uma tarjinha aqui, número de telefone, eu vou colocar um número qualquer aqui. Renda bruta, nós vamos colocar R$ 1.800. Data de nascimento, 1º de agosto de 95.
que vem algumas perguntas. Você aceita ser contactado pela Caixa? Vou deixar em branco. Possui 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS? Isso que é importante para verificar se você se habilita a ter aquele percentual de 0,5% de redução na taxa de juros. Isso é importante. Então, vou colocar que sim. A outra pergunta muito relevante. Mais de um comprador dependente? Por que é importante? Porque o subsídio para quando for uma pessoa sozinha financiando é com redução de 50%. Então, vou colocar que sim, que é mais de um comprador ou é um comprador e tem um dependente. Gostaria de relacionamento com a Caixa, vou deixar em branco. Próxima etapa. Então, aí deu a opção de programa Casa Verde e Amarela, faixa 1,5, vinculado a empreendimento. Valor de financiamento, valor do imóvel, 110 mil, prazo máximo 360 meses, cota de 80%, ou seja, uma parte você tem que dar de entrada. A entrada ficou em 5.042,17 e o subsídio da faixa 1,5, R$ 25.804. O financiamento vai ser deste valor aqui, R$ 79.153,83. Aqui está saque, você pode fazer a opção pela tabela price, se for o caso, se for necessário. E aqui as opções da seguradora, as informações de taxa de juros. Taxa de juros 4,5, taxa efetiva 459,40 e aqui as opções de seguradora. Você pode colocar para calcular, ele calcula o CET e o CZH. O CET é o custo efetivo total, que inclui todos os custos do financiamento, e o CZH é o custo do seguro habitacional. Neste caso aqui, a melhor oferta é essa aqui, R$ 227,89. Mas você pode escolher qualquer uma delas. Então, basicamente é isso para simular as condições de financiamento. Aqui é onde você pode encontrar o Clique Habitação, nós temos o portal, estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e aqui no YouTube. Nós falamos agora sobre as condições básicas do programa Casa Verde e Amarela. Espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida? Faça um comentário que a gente vai procurar responder o mais rápido possível. Se gostou, dá o joinha, curta o canal, quem ainda não curtiu, e compartilha com os amigos, que é um assunto de interesse de toda a população. Grande abraço, pessoal. Valeu.